Olá, bem-vindo ao canal Mais Vestibular. Hoje eu vou trazer essa questão do item, uma questão que envolve o conceito de determinante, questão de geometria analítica. Vamos começar além da questão, então. Considere a matriz A pertencente ao conjunto das matrizes reais de ordem 5, 5 por 5, com o determinante de A igual a raiz de 6. E o escalar alfa pertencente aos reais, esse alfa é diferente de zero. Se o determinante de alfa vezes A transposta vezes A transposta igual a raiz de 6A ao quadrado, o valor de alfa bom, vamos partir agora para a solução, galera. Essa questão é uma questão complicada. Complicada no sentido de que se você não usar as propriedades certas, ela pode se tornar uma questão extremamente difícil. Mas a gente vai ver aqui que tem um jeito de resolver essa questão que vai deixar ela bem mais simples. Mas tem que conhecer algumas propriedades. Então, as propriedades que a gente vai usar para resolver essa questão é Teorema de Binet. O que diz o Teorema de Binet? Teorema de Binet. Se eu tenho o determinante de A vezes B, isso aqui é o determinante de A vezes determinante de B. É isso que diz o Teorema de Binet. Se eu tenho o determinante de um produto, isso é o produto dos determinantes. A gente vai usar também uma propriedade que diz que o determinante da matriz A é igual ao determinante da matriz transposta de A. Então, o determinante de A é igual ao determinante de AT, onde AT é a transposta de A. E a outra propriedade que a gente vai usar é que o determinante de alfa vezes A, isso é alfa elevado a n vezes o determinante de A. E esse n, quem é? Esse n é a ordem da matriz, onde n é a ordem da matriz. Então, como que funcionam essas propriedades aqui? Eu vou mostrar mais ou menos, com um exemplo, como que a gente aplica essa terceira propriedade. Eu vou tomar aqui uma matriz A, uma matriz 2 por 2, que eu vou chamar de 2, 3, 4 e 5. O determinante dessa matriz é 2, 3, 4, 5. Eu multiplico os elementos da diagonal principal e subtraio os elementos da diagonal secundária. Então, eu vou ficar com 2 vezes 5, 10, menos 3 vezes 4, 12. Então, dá menos 2. Agora, eu vou multiplicar um escalar pela matriz A. Vamos supor que seja o 3. Quando eu multiplico o escalar pela matriz, eu tenho que multiplicar o escalar por todos os elementos da matriz. Então, eu vou ficar com 3A, vai ser 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Quem que é o determinante da matriz 3A agora? Determinante de 3A vai ser 6 vezes 15. Vou fazer aqui rapidinho. 6 vezes 5, 30. 90. Então, é 90 menos 12 vezes 9, 18, 108. 90 menos 108. E 90 menos 108 é menos 18. Agora, o que diz essa propriedade que eu mostrei? Que o determinante de um escalar multiplicado por uma matriz, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o escalar para fora. Quem que é o escalar? 3. E elevar a ordem da matriz. Quem que é a ordem da matriz? É 2, porque é uma matriz 2 por 2. Então, eu fico com 3 elevado ao quadrado vezes o determinante da matriz A. E o determinante da matriz A a gente viu que é menos 2. Então, 3 ao quadrado é 9. 9 vezes menos 2, menos 18. Que é exatamente o determinante de 3A. Então, essa propriedade aqui, ela diz que quando eu tenho um escalar multiplicando um determinante, eu posso tirar esse escalar para fora e elevar esse escalar à ordem da matriz. Então, agora a gente está pronto para partir para a solução. Vamos lá, então. Ele quer saber o valor do determinante de alfa vezes A transposta vezes A transposta. Lembrando, galera, que eu tenho que tomar cuidado com a ordem, porque a gente sabe que o produto de matrizes não é comutativo. Eu fazer a matriz A vezes B e a matriz B vezes A é diferente. O resultado pode não ser o mesmo, porque a comutatividade não vale no produto entre matrizes. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, vou tirar esse escalar para fora. Bom, mas quem que vai ser o expoente desse escalar aqui?
vai ser o 5, ó. Por quê? Porque no começo do enunciado ele fala que a matriz A pertence ao conjunto das matrizes de ordem 5, ó. Então eu vou ter alfa elevado à quinta vezes o determinante de A transposta vezes A transposta. Agora eu vou usar o teorema de Binet, que diz que o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes determinante de B. Lembrando que isso aqui pode ser estendido, né? Determinante de A vezes B vezes C vai ser o determinante de A vezes determinante de B vezes determinante de C. É isso que eu vou usar aqui agora. Então, ó, eu tenho alfa quinta. Vou transformar esse produto aqui, ó, em um determinante dos produtos da matriz A transposta, da matriz A e da matriz A transposta. Então vai ficar determinante de A transposta vezes determinante de A vezes determinante da matriz A transposta. Só que a gente viu aqui em cima também que o determinante da matriz transposta é igual ao determinante de A. Então a gente vai substituir determinante da A transposta pelo determinante de A. Por quê? Porque a gente sabe que é igual. Então vamos lá. A gente vai ficar alfa quinta vezes determinante de A vezes determinante de A vezes determinante de A. Agora vai ficar fácil. Porque a gente sabe que o valor desse determinante é raiz quadrada de 6 vezes alfa ao quadrado. Então isso aqui é raiz quadrada de 6 vezes alfa ao quadrado. E no problema, ele também fala o valor do determinante de A. O determinante de A vale raiz de 6. Então a gente vai substituir agora o determinante de A por raiz de 6. E a gente vai ficar com alfa quinta vezes raiz de 6 vezes raiz de 6 vezes raiz de 6 igual raiz de 6 vezes alfa ao quadrado. Como a raiz de 6 não é zero, obviamente, a gente pode dividir ambos os membros pela raiz de 6. E simplifica a raiz de 6 aqui com a raiz de 6 aqui. Sobrando, então, raiz de 6 ao quadrado. Raiz de 6 ao quadrado é 6, né? Porque 6 ao quadrado é 36. Raiz de 36, 6. Então eu fico com alfa quinta vezes 6 igual a alfa ao quadrado. Como eu quero descobrir o valor de alfa, eu vou isolar o alfa. Então eu vou passar esse alfa ao quadrado dividindo aqui e esse 6 dividindo aqui. Então eu vou ficar alfa quinta sobre alfa ao quadrado igual a... Aqui fica 1, né? Porque quando eu dividir por alfa ao quadrado sobra 1. E esse 6 eu vou passar dividindo aqui. Então eu fico com 1/6. Alfa quinta sobre alfa ao quadrado, posso usar propriedades de potências, né? Então fica alfa elevado à quinta dividido por alfa elevado ao quadrado igual a 1 sobre 6. 1 sobre 6. Da propriedade de potenciação, a gente sabe que quando eu tenho divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então eu fico com alfa elevado a 3 igual a 1 sobre 6. Bom, agora basta passar a raiz cúbica em ambos os membros que eu vou descobrir quem é o valor de alfa. Então, ó, passando a raiz cúbica em ambos os membros, raiz cúbica de alfa ao cubo é igual a raiz cúbica de 1, que é 1, sobre raiz cúbica de 6. Então a gente conclui que o alfa é 1 sobre a raiz cúbica de 6. Beleza? Só que como a gente pode ver, nas alternativas não tem essa opção. A gente vai ter que racionalizar essa fração aqui. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem que pensar quem que a gente tem que multiplicar, qual é a raiz cúbica que a gente tem que multiplicar aqui, que vai fazer o índice da raiz sumir. É isso que a gente tem que pensar agora. Beleza? Então, ó, se a gente multiplicar, a gente sabe que a raiz cúbica de 216 dividido por 6, vamos fazer aqui, ó.
Dá 3, 18, 3, dá 36. Então, a gente vai multiplicar pela raiz cúbica de 36. Então, a gente vai multiplicar em cima pela raiz cúbica de 36 e embaixo pela raiz cúbica de 36. Por que que eu fiz isso, galera? Porque, ó, 36 vezes 6, a gente sabe que é 216. E do 216 tem raiz cúbica exata, vai ser 6. Então, ó, porque 6 ao cubo é 36, beleza? Por isso que eu multipliquei pela raiz cúbica de 36 aqui, ó. Então, agora, quando a gente fizer esse produto aqui, a gente vai obter raiz cúbica de 216, que é 6. Então, a gente conclui que o alfa vale raiz cúbica de 36, raiz cúbica de 36 sobre raiz cúbica de 216. E a raiz cúbica de 216 é exato. Foi por isso que eu fiz esse procedimento. Para transformar, para tirar a raiz cúbica do denominador, fazer um processo de racionalização. Então a gente conclui que o alfa vale raiz cúbica de 36 sobre 6. Isso nos dá como resposta a letra C. Raiz cúbica de 36 sobre 6. Bom, galera, como vocês puderam ver, não é uma questão tão simples, tem que saber algumas propriedades, tem que lembrar dessas propriedades aqui para a gente conseguir simplificar o problema, né? Sair de uma coisa que à primeira vista é muito complicada e chegar em uma coisa que vai ser teoricamente bem mais fácil, que aqui a gente deixou tudo em função de alfa e determinante de A, que a gente sabia os valores. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado da solução. Se vocês gostaram, eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal. Dúvidas, podem postar nos comentários que eu vou procurar responder a todos. Beleza? Até mais, galera.